Amém. Quando Ele estendeu a sua mão, nós não era nada, ainda que nós não somos nada, porque é Cristo em nós, nos fazendo vencer cada dia. Mas quando Ele estendeu as suas mãos, como foi bom, que maravilha, né? Que sentimento de alívio ter alguém que estende as mãos para nós. Jesus é aquele que nunca vai te decepcionar. Eu posso te decepcionar, e você pode me decepcionar, mas Jesus nunca vai nos decepcionar. Amém? Ele é fiel em sua palavra, em suas promessas, e assim nós estamos confiando, estamos crendo nele de todo o nosso coração. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar um corinho que tem no nosso inário, né? Glória a Jesus. É o número 33. Eu quero entrar no santuário. Nós temos que entrar na terceira parte, lá no Santo dos Santos, onde cai o véu nas nossas costas, e nós não ouvimos o barulho do mundo, o que o mundo tem a dizer, o que parente pensa a respeito de nós, por crer nessa mensagem, por seguir essa palavra, porque nós nos vestimos assim. Então nós não queremos ouvir nada do que eles têm para dizer, o que o mundo tem a dizer. Nós queremos ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer para nós. Amém? Eu quero entrar no santuário. 33. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Ó, dai-me as mãos limpas e um coração puro, afasta a vaidade, ensina-me a amar. Ó, dai-me as mãos limpas e um coração puro, afasta a vaidade, ensina-me a amar. Senhor, eu já estou no santuário para te louvar. Senhor, eu já estou no santuário para te louvar. Já tenho as mãos limpas e um coração puro, já não sou vaidoso, eu já sei amar. Já tenho as mãos limpas e um coração puro, já não sou vaidoso, eu já sei amar. Amém? Que assim seja, né? Que assim nós possamos ter as mãos limpas, um coração puro, purificado pelo poder do sangue do Cordeiro vertido na cruz, né? E assim nós possamos servi-lo cada dia com gratidão em nossas almas, por Ele ter nos salvado, né? Há muitas vidas nessa cidade clamando, gostaria de ter força para largar da cachaça, do vício das drogas, da prostituição, mudar de vida, e eles não conseguem, não têm força. Mas a Ti, Deus, te deu força para se levantar e caminhar. Então que nós possamos prosseguir, possamos orar por aqueles que precisam se levantar, que precisam da mão de Deus, da misericórdia de Deus para mover-se, né? Mas graças a Deus, até aqui o Senhor nos permitiu chegar, e nós queremos prosseguir um pouco mais, servindo a Ele, nesse caminho que Paulo disse, no caminho que chamam seita e heresia, eu sirvo ao Deus de meus pais, né? Louvado seja o Senhor. Nós estamos chegando já bem no finalzinho do ano, e todo final de ano nós entramos em clima de festa, porque esse é o clima de, vamos dizer assim,
queira ou não queira, é de vitória de estar chegando ao final de um ano, mas daí entra as festas que o mundo promove para vender e tudo mais, né? Tem as festas do Natal, festa do Ano Novo e tudo mais. Mas a nossa maior festa é Cristo, né? Saber que temos lutado e vencido durante este ano, ainda que não foi tudo como nós desejaríamos, gostaria que fosse, mas Deus sabe melhor. Como diz o irmão Brana, Deus sempre sabe melhor, né? Bem melhor do que nós. E assim nós louvamos a Ele por tudo que Ele tem feito e nós seguimos na grande batalha, né? Nós temos planos para o próximo ano, ainda que nós estamos sempre esperando pelo arrebatamento, pela transladação da sua noiva, mas nós prosseguimos vivendo aqui, mas sabendo que nós estamos lutando para sairmos daqui dessa terra, né? Então, Mombrana disse que ninguém tente ser um pássaro raro, né? Com as penas diferentes, com as cores diferentes que ninguém tem, né? E querer se gabar e ser isso ou só aquilo e tal, porque não, nós seguimos como cristão, fazemos nossos planos, né? Mombrana disse que tem que construir, nós construímos, tem que estudar, estudamos, se temos que fazer um projeto, nós fazemos, mas sabendo que nós devemos estar preparados para o arrebatamento, né? E nisso nós temos estudado a palavra, temos nos separado do mundo da incredulidade. Como o Mombrana pregou a mensagem, uma separação total da incredulidade. E a incredulidade, ela não está só lá nas pessoas, ela está nos parentes também. Então nós temos que ter uma separação total da incredulidade, né? Não quer dizer que nós não podemos visitar um parente ou receber a visita de um parente. Agora o parente tem que se sujeitar. Ele tem que se sujeitar quando ele chega na nossa casa, né? Então, nós devemos exalar o bom cheiro de Cristo, como a Bíblia diz. Nós devemos deixar manifestar o nosso testemunho de cristão, né? O Brana conta aquela experiência, creio que é numa das mensagens, na mensagem Influência, que 3 jovens saíram de casa e foram trabalhar num lugar distante e eles alugaram um quarto de pensão. O primeiro jovem tirou a foto de uma mulher seminua, pendurou na parede do quarto. O outro pegou uma outra também, de uma mulher nua, pendurou na parede do quarto. E o cristão, ele vendo tudo aquilo, ele tirou uma foto, um quadro também com a foto de Jesus e colocou no meio. Ele não bateu boca com ninguém, ele não ficou fazendo ele colocou aquela foto lá. Um daqueles ficou com vergonha, foi lá e tirou a dele e guardou na mochila. O outro ficou com vergonha também, tirou e guardou também, né? Agora, se ele ficasse com timidez ou com vergonha, assim, de expressar que ele era cristão, estava guardadinho lá na mala, mas ele expôs também o que ele era, quem ele servia, né? E assim também nós devemos expor quem nós servimos. É bem comum nós encontrar as pessoas conhecidas com piadinha, com brincadeira, de palavrão, de coisa suja. E o que está muito mais comum hoje em dia é piadinha sobre gay, sobre homossexual e coisa que as pessoas têm. Nós temos que cortar o diabo na raiz, né? Se ele vem com piada para cima de nós, se nós rir, o diabo vai assim, ele gostou da piada, né? Ele gostou. Então nós temos que cortar, nós temos que mostrar que somos cristãos. O Morano disse que você não precisa engolir o futebol do amigo, mas quando ele estiver falando de futebol, ele vai dar uma brecha e você vai entrar com a palavra nele. Amém. Né? E assim devemos ser nós. Educados, sim, mas nós não somos obrigados a engolir as coisas do inimigo. Né? Então, assim nós, prosseguindo, guardando esses bons princípios, nós vamos viver bem uma vida em Cristo. Né? Embora que ele disse no mundo 3 aflições, ele não prometeu mar de rosa para ninguém. E nem caminho fácil, ele diz o caminho é estreito, né? Estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida eterna. Amém? Está nos visitando a irmã Luzia. Deus abençoe a irmã. Seja bem-vinda, irmã. Luísa. Ah, é Luísa. Eu vi aqui, peço Luzia. É Luísa, né? A irmã mora aqui no bairro mesmo? Na faculdade. Na faculdade. Deus abençoe. Seja sempre bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Amém?
Louvado seja Deus. Graças ao Senhor, e que nós possamos aproveitar esse tempo que ainda temos liberdade, reunir e adorar a Deus, porque um dia vai ser tirado de nós esse privilégio. Então vamos nos preparar para aquele grande dia do arrebatamento, como o hino que nós cantamos, que um dia esse povo barulhento vai sumir, né? E as pessoas perguntarão: onde está aquele povo barulhento? Não vimos mais essa igreja abrir, né? E então uma voz vai dizer assim: ó, aquele povo partiram para Sião. Amém? Então nós estamos trabalhando, né, em Cristo para isso. Graças ao Senhor. Graças a Deus pela chuva, pelos livramentos, né, dos vendavais, temporal e tudo mais. Que Deus nos ajude, nos guarde, né? Nós vamos estudar a palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 18. Gênesis, capítulo 18. Nós tínhamos planos aí, sabe, instalar um ar-condicionado aqui na igreja, mas também nós estamos com outros planos, né, de ir arrumar um terreno e construir. Então não adianta nós investir mais muito aqui, né, pintar aí de novo e tudo mais. Estamos orando, né, irmão? Vamos orar, Deus já está encaminhando um negócio bom para nós. Então, vamos crer que Deus ele esteja no comando de tudo e dirigindo todas as coisas, e então nós possamos ter o nosso lugar e adorar com liberdade, sem pressão de aumento aluguel, de vou querer o salão, de que agora tem que mudar e tal, né? Então vamos ler Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18. Depois nós vamos ler 2 Tessalonicenses capítulo 2. Gênesis capítulo 18. A partir do verso 23, a palavra do Senhor diz assim: E chegou-se Abraão, dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem 50 justos, se faltarem de 50 justos, 5 destruirás aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar e disse: se porventura se acharem ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. E disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, então de 50 ele abaixou para 45, de 45 ele abaixou para 40, né? Agora ele veio para 30. E disse: não o farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Somente crê, somente crê, tu
mais celestial, esta tua palavra, e o que um mortal poderia fazer era ler este sagrado livro, mas sabemos que dependemos do Senhor, do teu Espírito, que vivifica as Escrituras em nossos corações. Pai, que nós possamos discernir na palavra, e a palavra possa discernir também em nossos corações, e nós nesta noite possamos ser ajudados com esta lição, e nós possamos ser confortados, consolados, que nossos olhos possam se abrir cada vez mais, possamos entender o propósito de Deus em nossas vidas, porque assim também Deus tinha um propósito na vida de Abraão, e assim como filhos de Abraão, como semente de Abraão, ó Pai, eis-nos aqui, Senhor, pedindo a Ti, ó Pai, que o Senhor nos ajude mais uma vez, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que possa partir este pão da vida, alimentando as nossas almas, que a fonte da vida, da salvação, ó Pai, possa estar aberta também, meu Deus, para que possamos saciar a sede de nossas almas, e nós possamos, Senhor, regozijar com a Tua palavra, meu Pai, que isto, Senhor, foi escondido dos olhos dos sábios, dos entendidos, mas é revelado aos pequeninos. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós entregamos tudo perante o Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podeis sentar. Na sua Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, que nós vemos em Gênesis capítulo 18, quando da destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão se lançou-se à presença de Deus a interceder, porque ele tinha uma família lá dentro de Sodoma, ele sabia que Ló estava lá. E ele disse: Senhor, se tiver 50 justos, vai destruir toda a cidade. E eram duas grandes metrópoles, cidades grandes, de 200 mil habitantes para frente cada uma. E então nós vemos que Deus ia destruir aquilo. E Abraão, então, ele começou a interceder perante o Senhor. Se houver 50 ali, Senhor, tu vai destruir toda a cidade. E Deus disse: se tiver 50, eu poupo a cidade por causa dos 50. Foi baixando, Então, nós vemos que a voz de Abraão, a intercessão de Abraão, moveu o coração de Deus. Agora, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Versículo 3. Aqui está falando de a vinda de Cristo será precedida da manifestação do anticristo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. O que é apostasia? É um esfriamento, é desviar-se. Agora, desviar-se não precisa desviar da igreja, desviar-se da palavra, do propósito, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Só há um que até agora resiste até que do meio seja tirado. Quem é este um? Que está resistindo, porque o homem do pecado não se manifesta ainda, porque ele não se manifesta em sua plenitude, porque há um que ainda no meio, que ainda não foi tirado, e este é o eleito. Quando o eleito for tirado daqui, então o anticristo se manifestará em toda a sua plenitude, em toda a sua força, e ele se manifestará em um homem, ele se encarnará em um homem. Veja, então nós lemos a Escritura, primeiramente em Gênesis 18, falando de Abraão, depois que Deus tinha se encontrado ali com Abraão, o Todo-Poderoso, Elohim, tinha mudado o nome dele de Abrão para Abraham, que Abraham
Abraham em inglês, escreve com H. Deus, ele chamava Abram. Então ele passou a se chamar Abraham. Por quê? Mombrana diz que Deus tirou o H do seu nome, de Elohim, e colocou no nome de Abrão, para ele se tornar Abraham, para ter o nome perfeito. O nome dele tinha 6 letras, e o número 6 é um número imperfeito para Deus, porque o 6 é o número do homem. O homem foi criado no 6º dia. Então, número 6 é o número do homem. Tudo que o homem faz é pela árvore da ciência do bem e do mal. E Ismael foi gerado por Abraão, mas quando ele era Abrão, não Abraão. Quando ele passou-se a chamar Abraham, foi quando veio a promessa que Sara, dentro de 1 ano, ela ia conceber um filho. Porque o H quer dizer, o H de Elohim quer dizer pai de família. Então Abraão ia se tornar um pai de família. Amém? Veja, então, por isso que o H foi colocado no seu nome. E no tempo do fim, como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Naquele dia, quando o mundo gentil foi queimado por fogo, nesse último dia também, quando o mundo gentil será queimado por fogo, também Deus teria um profeta, que o nome desse profeta também teria 7 letras e terminaria em H-A-M. Veja, porque não havia na família Brana esse H ali, mas foi colocado quando o pai foi lá registrar por um propósito. O cartorário foi escrever lá e colocou um H, mas aquilo estava no propósito de Deus. Veja, aleluia. Louvado seja o Senhor. Então, nós vemos que Abraão estava debaixo de sacrifício de bodes, de touros. Ele sacrificava touros e carneiros para Deus. Ele estava debaixo da velha aliança. Ele estava debaixo de um pacto, porque Deus tinha feito um pacto com Abraão. Porque primeiro Deus fez um pacto com Adão. O homem não foi capaz de guardar aquele pacto. Agora Deus fez um pacto com Noé. E agora Deus faz um pacto com Abraão. E o pacto que Deus fez com Abraão, na mensagem, o patriarca Abraão, se você ler essa mensagem, Mombrana fala que esse pacto foi um pacto incondicional. Abraão, tu és meu e vai ser meu. Se tu fugir da minha presença, eu vou te buscar outra vez. Amém? Ele fugiu para o Egito, deu uma fome lá na terra, uma seca, ele foi para o Egito, Deus trouxe ele de novo. Embora ele pagou por aquele erro, ele adquiriu um espinho na carne por causa daquele erro. Você pode até errar e falhar. Você não vai perder sua salvação, mas você vai pagar por esse erro. Porque a Bíblia diz que os teus pecados te encontrarão. Veja. Agora, veja, então Abraão estava debaixo daquele pacto, né? Ele estava debaixo daquele pacto. Veja, nós vemos que Deus ele tem uma forma de trabalhar. Deus tem um plano salvífico. E esse plano, quando Deus formulou esse plano salvífico, Deus não pediu conselho para ninguém, porque a Bíblia diz que Ele não tomou conselho com ninguém para formar os céus e a terra e fazer o que Ele fez e o que Ele faz. Agora nós vamos encontrar nas Escrituras algumas pessoas interagindo com Deus, falando com Deus e dando opinião para Deus. E um desses casos foi Moisés, porque Deus queria destruir aquele povo que tinha tirado da terra do Egito, e com mão forte e poderosa tirou eles do Egito, abriu o mar vermelho para eles passar. No outro lado já não tinha água, e o povo começou a murmurar, porque as águas eram amargas, e chamaram aquela água águas de Mara, que era água amarga, e o povo estava murmurando: Moisés, não tem água para beber? Deus disse para Moisés: Moisés, o que é isso aí que está na beira dessa água aí? Ele disse: é uma árvore aí, esqueço o nome da árvore que era lá. Deus disse assim: arranca um galho dessa árvore e joga dentro dessa água, que a água vai ficar doce. E o nome daquelas águas foi chamado de águas da contenda, águas amargas, né? E lá na frente, aquele povo foi caminhando, e levantou-se Datã, Coré e Abirão. No meio de todo ajuntamento, vai levantar um Coré, ou alguém que quer saber melhor,
que condena os outros, isso não está certo, pastor, não, isso aqui não é assim, não, isso devia ser desse jeito. Ei, Moisés, não é desse jeito não, Moisés, tem que ir por aqui, se tu quer ir por aí, Moisés, vamos por aqui. Levantou-se Datã, Coré, Abirão, e depois a terra tragou aqueles homens, tudo quem acompanhou a contenda deles foi engolido pela terra. E eles foram prosseguindo, e eles murmuraram, eles tinham um maná que era alimento de anjo. Naquele maná era uma porção, cada pessoa comia, recolhia no campo uma porção, aquilo era suficiente, eles não ficavam doentes, não tinham dor de barriga, não tinha enfermidade, não tinha infecção, não tinha problema. Comia aquele maná, ele caía do céu, lá pela madrugada, antes do sol nascer, aquilo caía igual fosse uma geada assim no campo, e eles iam lá e recolhiam, todo dia, Deus dava para eles. Um dia, e eles começaram, não todos, começaram a murmurar. Eles começaram a lembrar do Egito, que no Egito tinha alho poró, lá tinha salsa parrilha, no Egito tinha todo tipo de tempero para temperar a comida, e tinha carne. E eles pediram carne, e foram para Moisés, pediram carne. Moisés disse para o Senhor, ó, o povo está pedindo carne. E Deus disse assim, já que eles querem carne, então eu vou dar carne. E Deus mandou um vento, disse que veio um vento, que deu um vento e trouxe tanto codornizes, que dava da altura de quase 1 metro de altura, de tanta codorna amontoada uma em cima da outra. E o povo pegou aquilo e já foi cortando o pescoço, depenando e colocando no fogo e assando. Quando eles estavam com aquelas codornizes mastigando no dente, Deus feriu eles de uma praga e matou eles com aquela carne nos dentes. Porque Deus tinha dado, eles estavam murmurando com o que Deus tinha dado. Veja. E foram e prevaricaram contra Deus. Moisés subiu no monte 40 dias para falar com Deus. Em 40 dias aquele povo, agora, disse, olha, Moisés subiu lá na montanha, um leão matou Moisés lá na montanha, ou um urso matou ele lá. Não pode, se Moisés não vai mais voltar, nós vamos construir um Deus. Porque o homem, o ser humano, ele tem uma tendência, eles querem um Deus palpável, eles querem um Deus que eles vejam com os olhos, né? E eles querem criar um Deus físico para eles verem. E eles tinham visto muito lá no Egito, e já quiseram fazer um Deus, um bezerro de ouro, e dizer que aquele era o Deus que tinha tirado eles da terra do Egito. 40 dias só. E Deus disse para Moisés, Moisés, desce lá agora, desce lá que esse é teu povo, o teu povo, Deus disse para Moisés, o teu povo já tem se desviado e prevaricado contra mim. E quando Moisés desceu lá com a tábua dos 10 mandamentos e viu aquela festa, aquela preparação para consagrar aquele bezerro de ouro, Moisés jogou aquelas tábuas no chão e quebrou. E Deus disse para Moisés pegar aquele ouro daquelas tábuas dos mandamentos, moeu aquele ouro e jogou naquele tanque de água e fez o povo beber aquela água para purificar aquele pecado. Mas as duas tribos que formulou essa ideia de fabricar, forjar aquele bezerro de ouro, que foi Dan e Efraim, elas foram cortadas. Elas não estão nas 12 tribos de Apocalipse, que faz parte dos 144 mil. Por causa daquele pecado, Deus excluiu eles dos 144 mil. Veja. Então, nós vemos que aí, em uma determinada altura, Deus disse assim para Moisés, Moisés, sai da frente que eu vou matar esse povo, e de ti eu vou levantar uma outra nação. E Moisés disse para Deus, não, Senhor, o que a gente desses outros reinos, desses outros países vão dizer? Que esse Deus, o Deus de Israel, o Deus dos judeus, tirou esse povo lá da terra do Egito e não deu conta de introduzir eles nessa terra que ele prometeu introduzir. O que eles vão falar? E Deus então escutou Moisés. Agora o Mombrana diz assim, como pode? Um Deus que é a fonte de sabedoria, que criou todo o universo, que criou os átomos, as moléculas que formam qualquer corpo, qualquer coisa que existe é formado por átomos e moléculas, que criou o zinco, o cálcio, o petróleo, o manganês, os elementos químicos que formam os corpos e todas as coisas. Como pode um Deus que criou a natureza ia receber a ideia de um homem que tinha falhado? Deus ia aceitar a ideia de um homem. Agora o Mombrana diz que aquilo era Cristo em Moisés, fazendo intercessão. Ele parou-se pelo povo, ele disse, não, Senhor,
Se o Senhor não for matar esse povo, o Senhor vai ter que matar eu primeiro. O Senhor vai ter que matar eu para matar esse povo. Ele parou-se na brecha. Então, Mombrana diz assim, olha, que não era a ideia de Moisés, aquilo era uma manifestação do Espírito de Deus. O Espírito que estaria em Cristo, intercedendo por aquele povo em Moisés. Né? Moisés era um tipo de Cristo. Isso está na mensagem Parado na Brecha, né? O Mombrana fala, né? Então, ele atuou como mediador. Ele aplacou a ira de Deus com as palavras. Então, mas a Bíblia diz que hoje só há um mediador entre Deus e os homens. Não é Maria, não é São José, nem São Benedito, nem fulano, nem ciclano. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, amém, homem. Amém. Aquele que se fez carne. Agora, veja, Jesus Cristo. Mas nós vamos chegar... E aonde está Cristo hoje? Aonde está Cristo hoje? Se Moisés como homem pôde interceder, Moisés como homem pôde aplacar a ira de Deus, aonde está Cristo hoje? Veja, então, nós vemos que até João Batista, veja, até João Batista, nós vemos que morreram milhares e milhões e bilhões de animais que eram sacrificados em favor do povo para a propiciação dos pecados, em holocaustos, né, em sacrifícios. Então, Deus aceitou aquilo como substitutivo, mas não como substituto. Sacrificavam touros, bodes, pombinhos, depende do tipo de pecado, depende do tipo de holocausto, era sacrificado determinado tipo de animal, e o sangue daquele animal era derramado, e então o pecador com a mão na cabeça daquele animal, e ele estava ali confessando e sabendo que aquele animal estava morrendo no lugar dele. E Deus aceitava aquilo como substitutivo. Até que veio João Batista, e ele apontou num certo dia, ele estava na ribanceira do Rio Jordão quando viu aquele que vinha para ser batizado, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós vemos que até João Batista morreram, os animais eram sacrificados, mas quando veio o Cordeiro ali de Deus que tira o pecado do mundo, então ele foi batizado nas águas, porque o Cordeiro, para ser sacrificado lá no templo, também era lavado com água, colocado em 7 dias em observação, e o sacerdote era treinado nessa medicina, que agora eu esqueço o nome, né? Não é holística, mas tem um outro nome que dá também. E ele olhava dentro do olho do animal, assim, como a pessoa consulta pelo olho, e dentro do olho diz tudo que você tiver no corpo. Se tiver verme no seu intestino, se tiver uma infecção no seu corpo, seja lá onde ela for, qualquer coisa, se tiver uma veia entupida, se tiver qualquer coisa que você tiver dentro do olho, fala o que você tem. E o sacerdote, porque todo cordeiro que ia ser sacrificado a Deus tinha que ser perfeito. Ninguém podia trazer um cordeiro doente para ser sacrificado. Se ele tivesse febre, uma infecção, o sacerdote ia olhar dentro do olho dele e ia saber. Se ele tivesse um casco fendido, rachado, se ele tivesse um machucado lá no casco e ele bonito por fora da parede, mas o casco tivesse machucado, uma infecção lá, o sacerdote ia ver, porque ia ver um ponto lá dentro do olho e ia mostrar que tinha uma infecção. Veja. E então, ele tinha que ser perfeito. Por quê? Porque ele estava apontando para um sacrifício perfeito que Deus iria fazer. Veja. Então, mas quando o cordeiro que João Batista apontou, descendo na ribanceira do Rio Jordão para ser batizado, e ele disse para o Senhor, ele disse: Senhor, tu vens a mim para ser batizado? Eu careço ser batizado por ti. Eu não sou digno nem de tirar as alparcas, né, desatar as correias das tuas alparcas. E Jesus disse: deixa, João, por hora. Deixa esse discurso, João. Assim convém cumprir toda a justiça. Porque Deus tem que cumprir toda a sua palavra nas etapas, tudo por etapa. O cordeiro tinha que ser sacrificado, ele tinha que ser lavado, então depois ele tinha que ser julgado. E quando é que ele foi julgado? Quando é que ele foi examinado que não tinha doença, não tinha problema algum? Quando ele foi levado para o tribunal de Herodes e de Pilatos.
E todos estavam julgando ele, acusando ele. Não tinha acusação séria, formal. Então eles arrumaram uns homens de Belial lá, que vieram testemunhar contra ele, e disseram assim: ó, nós vimos ele falar aí, que ia destruir esse templo, e ia levantar sozinho em 3 dias. Só que ele não estava falando daquele templo, ele estava falando daquele templo de corpo de carne. Se matasse ele, que em 3 dias ele ressuscitava outra vez. E aí, o sumo sacerdote disse assim: ó, mas para que mais blasfêmia do que isso? Se Herodes levou 36 anos para reformar esse templo, ele vai levantar em 3 dias? Daí não precisa mais blasfêmia, vamos matar ele. E aí ele diz: ó, vamos crucificar. Mas como o judeu queria matar Jesus, mas eles queriam tirar a mão, eles queriam induzir alguém a matar, mas eles não queriam matar com a mão, com um punhal da sua mão. Então eles tinham que induzir os políticos do dia. O político era Pilatos. Pôncio Pilatos era o governador, tinha que sair uma ordem de Pôncio Pilatos para matar Jesus. Então Pilatos tentou livrar Jesus, foi lá falar com ele e tudo mais. Veio a mulher de Pilatos, ela estava lá no palácio, a primeira dama, e ela tinha tido um sonho naquela noite, e ela disse: meu marido, não se meta na questão desse justo, porque eu muito sofri nesta noite com um sonho por causa dele. E Pilatos queria se livrar de Jesus, mas ele era um político, ele queria se dar bem com os judeus, ele tinha poder para livrar Jesus. Ele chegou a dizer a Jesus, fazendo perguntas para ele, Jesus não falava, calado, e ele disse assim: fala alguma coisa, não vês que eu tenho poder para te soltar ou prender? E Jesus disse: a ti nenhum poder é dado se ele não vier de meu Pai que está nos céus. E então Pilatos queria se livrar de Jesus, soltar ele, mandou dar uma surra em Jesus, chicotear, para ver se os judeus ficavam contentes para soltar, e eles diziam: não, crucifica, e eles foram ficando mais enraivecidos, furiosos, e dizia, rangia os dentes: crucifica. Veja, e então ele foi crucificado ali na cruz do Calvário. E quando ele foi ali crucificado, lá pelas 3 horas da tarde, ele bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? E ele rendeu seu espírito, e o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. E lá, o templo estava numa colina, e havia uma colina mais alta, que era a colina do Calvário, ou o Monte Caveira, o Monte da Caveira, que era naquele lugar que tinha sido enterrado Adão. Então ele veio para ser crucificado, derramar seu sangue naquele lugar onde foi enterrado o primeiro homem que havia pecado. Porque ele veio para tirar o pecado do mundo, tirar o pecado de todos aqueles, desde o primeiro que morreu, crendo em sua palavra, até o último. Então ele veio para redimir desde o primeiro. E lá o profeta disse que da janela do templo podia ver ele pendurado lá na cruz. E eles estavam cantando o Salmo de número 23, né? Ou 22. Estavam cantando o Salmo que falavam da sua morte, né? Que dava para contar os seus ossos e tudo mais, que ele tinha sido, né, chicoteado e tudo mais. Mas o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, porque aquele santuário, aquele lugar santíssimo, que aparecia a glória da Shekinah, ele estava coberto com um véu de peles de texugo, né? E era feito de texugo do mel. Veja, e então aquele véu rasgou-se de alto para baixo, não é de baixo para cima, como se fosse um homem que tivesse rasgado, ou 2 homens, porque aquilo era muito grande, né? E então aquele santuário terrestre ele foi descoberto, porque Deus agora estava mudando de lugar de intercessão. A intercessão agora estava lá em cima, pendurada numa cruz no Calvário, não era mais naquele templo. Veja, a intercessão estava mudando de lugar. Veja, então tinha que ser matar-se cordeiros, touros, novilhas vermelhas, pombinhos, tinham que ser mortos para a propiciação do pecado do povo. Mas agora, quando aquele templo aquele santuário foi aberto, foi rasgado, ninguém tinha acesso àquele lugar, só o sumo sacerdote, e ele tinha que confessar todos os seus pecados antes de entrar naquele lugar, porque se ele entrasse ali com o pecado de sua vida, ele morria lá dentro, e a pessoa que tentasse entrar lá para resgatá-lo morria também. Por isso, quando ele ia
oferecer o sacrifício anual, ele colocava uns sinos, né? Umas sinetas em sua cintura, um cordão amarrado assim, uma corda amarrada em sua cintura, e aquela corda ficava para fora, passava por baixo daquele véu do templo, ficava para fora, que se ele morresse lá dentro, eles puxavam ele para fora por uma corda. Veja, e agora aquele santuário foi descortinado, aberto, porque Deus estava mudando o seu lugar de intercessão. Veja, a intercessão estava diante deles, de todo mundo, para todo mundo ver, e eles estavam achando que ele era um malfeitor e tudo mais. Veja, né? E todos os animais que foram mortos, desde aquele dia da morte de Jesus, do ano 33, até o ano 70, quando o general Tito invadiu a Judéia e sitiou Jerusalém, e Jerusalém foi queimado, o templo foi derrubado e queimado, quando Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra daquele templo, todos os animais que morreram naqueles quase 30 anos, milhões de animais foram sacrificados pelo sacerdote, foi tudo em vão, porque Deus já tinha provido um cordeiro. Amém. Glória a Deus. Agora, os sacerdotes não fizeram aquilo com sinceridade? Fizeram. Não adoravam eles, queriam adorar a Deus, fizeram, mas era tudo em vão. Por isso hoje há muita adoração em vão. Porque as pessoas querem adorar a Deus com algo que Deus não está exigindo para hoje. Deus, em todo tempo, Ele tem uma mensagem para o dia. Amém. Veja. E então, é nessa mensagem da hora que nós devemos adorar. Nisso é que nos traz segurança. E então perguntaram ao irmão Brando, qual é a evidência que uma pessoa tem o Espírito Santo? É se ela pula, ela grita, ela fala em língua? Eu disse, não. Se ela tem amor. Amor? Eu disse, não, também não é amor. Né? Então qual é a evidência de se ter o Espírito Santo? É ter uma fé genuína na palavra do dia. Uma fé genuína. Quando você crê naquilo, né? Não é quando você crê em você, é quando você crê na palavra do dia, porque é a palavra que muda a nossa vida. Não é nós mesmos, não. É a palavra que muda a nossa vida. Por quê? Porque o sangue de Cristo, não é mais aquele sangue literal que pingou nas ruas de Jerusalém até o Gólgota. Aquela química se foi, mas é a vida que estava naquele sangue. Era a vida de Deus. Amém. Essa vida tem que ser aplicada em nossa vida, em nosso coração. Veja, então a palavra do dia, o irmão diz na mensagem o sinal, você leia lá. A mensagem do sinal, o irmão vai mostrar que a mensagem do dia é o sinal. E o sinal tem que ser aplicado. Então a mensagem do dia tem que ser aplicada em nossa vida. Veja. Então veja. Então, ele morreu ali no Calvário, né? Em Apocalipse 3, versículo 21, diz que ele venceu e assentou-se no trono do Pai. Agora, o trono do Pai não é uma cadeira. Não. Quando a Bíblia fala em trono, a Bíblia, principalmente o Apocalipse, é escrita em simbologia. Não é uma cadeira, né? Você quer ver como não é uma cadeira? No Salmo de número 45, Salmo de número 45, versículo... Salmo 45, versículo 6. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. Perpétuo quer dizer uma coisa perpétua. Uma pessoa, a prisão perpétua é até a morte, ou nunca acaba, né? Então, o trono de Deus é perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade, né? Então, ele é um trono perpétuo. Veja, em 2 Samuel, capítulo 3, Samuel está antes ou depois de Crônicas? Deixa eu ver, antes de Crônicas, né? Samuel, Reis, Crônicas, Samuel. 2 Samuel, capítulo 3. 2 Samuel, capítulo 3, versículo
versículo 10. 2 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Vamos ver então como a Bíblia se refere ao trono. Transferindo o reino da casa de Saul e levantando o trono de Davi sobre Israel, sobre Judá, desde Dan até Berseba. Mas que tamanho que seria esse trono então? Seria um banco tão comprido assim, desde lá de Dan até em Berseba? Não. Então trono quer dizer domínio. Trono quer dizer um domínio. Amém. Porque quem assenta num trono é para reinar e dominar. Então quando Jesus assenta no trono do Pai, não é que ele sentou numa cadeira que pertencia ao Pai. Ele sentou num domínio, ele está reinando. Ele está reinando, né? Ele se assentou para dominar, né? Então nós vemos que o trono de Davi foi levantado desde Dan até Berseba. Vamos dizer, não era uma cadeira, não era um banco. Não era um banco, era o trono, né? E nós vemos lá também Hebreus 1:8 também, né? Hebreus capítulo 1, versículo 8. Hebreus capítulo 1, versículo. Hebreus está depois de Hebreus capítulo 1, versículo 8. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e cetro do teu reino. Então, que o trono de Deus subsiste pelos séculos dos séculos. Então, quer dizer, é um trono de equidade, é um domínio. É um domínio. Quando se fala no trono de Deus, não se refere a uma cadeira, a uma poltrona, né? Não se refere a uma poltrona. Por que nós estamos mostrando isso aqui? Porque o profeta vai dizer aqui na mensagem que Jesus hoje está sentado no seu trono. Amém? Amém. Amém. Então nós vamos ver qual é esse trono, aonde está esse trono que ele está sentado. Então quando se refere ao trono, Jesus sentou-se no trono, não se refere que ele sentou numa cadeira, né? Veja. Então veja, o profeta diz: assentou-se no trono do Pai, quer dizer, o Deus invisível. Deus invisível. Assentar-se no trono do Pai é tornar-se Deus invisível. Porque Deus se fez carne, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, mas a palavra não pode ser vista, não pode ser... Mas quando a palavra se fez carne, ela pode ser vista e palpável, né? Então, no princípio era Deus, a palavra era Deus, a palavra estava com Deus e a palavra se fez carne. Então Deus se fez visível. Mas quando Jesus, ele assentou-se no trono do Pai, o profeta diz, quando ele torna-se Deus invisível. Porque ele disse: eu vou, mas voltarei para vós. Ele ascendeu-se aos céus. Atos capítulo 2, como a Bíblia diz: e vós, varões galileus, a este Jesus, como para os céus viste subir, esse mesmo Jesus da mesma forma descerá. Então ele ascendeu-se ao céu como um homem, foi envolto em uma nuvem branca. Mas só que 10 dias depois da sua ascensão, que ele ascendeu-se aos céus, 40 dias depois da sua morte, da sua ressurreição, e 10 dias depois, no dia de Pentecostes, ele desceu como um vento veemente, como línguas repartidas de fogo, e entrou em todos aqueles que estavam no cenário. Agora era um Deus invisível. Era o mesmo Jesus, mas de uma forma invisível. Então assentar-se no trono do Pai quer dizer Deus invisível, né? Há muitas escrituras nós poderíamos ler aqui, né? 1 Coríntios capítulo 12, o profeta fala aqui sobre Paulo dizendo sobre os dons na igreja, né? Que eles pôs uns na igreja para apóstolos, outros profetas, né? Dons de profecia, dons de curar e disso mais, né? Todo tipo de dons de línguas, dons de curar, dons
todos os tipos de dons, né? Mas no versículo 31, ele diz assim, Paulo diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Quer dizer que ter dons, falar em línguas, profetizar, expulsar demônios, tudo isso é bom. Mas Paulo estava falando que havia um caminho mais excelente que isso. Caminho mais excelente. Por isso nós vemos que algumas pessoas, algumas igrejas, olha, se o culto não for barulhento, aquela gritaria, aquele sarapateio, bate-pé, aquele não sei o que, e o repetir, e mais não sei o que. Se não fazer isso, Deus não visitou a igreja. Que nada, faz tudo aquilo lá e depois, faz tudo errado depois, de novo. Trai marido, trai a mulher, troca de marido, vira para lá e faz coisa, trapaceio, tudo que é tipo de coisa. Não, Paulo está dizendo que havia um caminho mais excelente. Um caminho mais excelente. Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aleluia. No 1 Coríntios capítulo 13, daí ele vem mostrando a suprema excelência da caridade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa, como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, não tivesse caridade, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, falharão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando viesse a mensagem perfeita para esse dia, a luz para o entardecer, a mensagem da hora, quando viesse a mensagem da hora, todos esses dons, todas essas coisas que Paulo disse que elas seriam excelentes, seriam boas e tudo mais, mas se não tivesse a caridade. E o que é caridade? Aí nós vemos lá na carta de João. João diz assim: e a caridade de Deus é essa, que nós guardemos os seus mandamentos. Amém. Não adianta falar em língua, não adianta profetizar e desobedecer a palavra de Deus. Não adianta ter poder para expulsar demônios, para fazer milagres, para profetizar, porque isso não dá salvação para ninguém. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 35, 36 em diante, eu creio, que diz: e muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome, não fizemos maravilha em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios? Jesus diz assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele disse: eu nunca vos conheci. Por quê? Jesus não disse que eles não fizeram milagres, não expulsaram demônios, que eles não profetizaram, mas eles praticaram iniquidade. Quando o batismo nas Sagradas Escrituras, em Atos capítulo 2, versículo 38, está para ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando todos os apóstolos, Atos capítulo 2, versículo 37 e 38, Atos capítulo 7, Filipe em Samaria, Atos capítulo 10, Pedro na casa de Cornélio em Cesareia, Atos capítulo 19, quando Paulo passou nas regiões superiores, quando ele chegou na cidade de Éfeso, ele encontrou ali alguns discípulos de João, e Apolo era o pregador dele, um pregador eloquente, pregava com eloquência as escrituras, e perguntaram para ele, Paulo perguntou para eles: recebesse vós já o Espírito Santo? Eles disseram: nós nem ouvimos que haja o Espírito Santo. Sem que fosse batizado, nós somos batizados no batismo de João.
Ele diz, certamente, João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo para o povo que cresce no que após ele havia de vir. E Paulo mandou que eles fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, aí está a primeira para obedecer, começar obedecendo, e há tantas coisas. São João capítulo 13 é para ser obedecido, é um mandamento. Jesus disse, assim como vos deu exemplo, assim façais vós também. Né? Veja, então, uma obediência total à palavra. O mundo religioso de hoje, eles querem agradar as pessoas, eles não querem agradar o Espírito Santo. Ora, antigamente as igrejas diziam que mulher colocar roupa de homem era abominação, e agora não é mais. Por quê? A Bíblia mudou? Não, Deus não muda. A Bíblia ela não é velha e nem é moderna, vamos dizer assim. A Bíblia é para todos os tempos, é a mesma. Pode os homens inventar versão disso, versão daquilo outro, pode tentar colocar palavras diferentes para interpretar, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Deus não vai mudar a sua palavra Amém. para fazer o gosto das pessoas. Agora há caminho para todo tipo que as pessoas querem seguir Jesus, né? Agora só que Jesus, ele tem um caminho provido que nos levará aos céus. No Evangelho de São João capítulo 7, ele diz que esse caminho, essa porta é estreita, que muitos procurariam por ela e não iriam encontrar. Era um caminho apertado, espinhoso, mas tem uma porta larga que conduz à perdição. E as pessoas querem uma porta larga porque elas querem aceitar Jesus, mas querem continuar com seus balins, seus terrafins e tudo mais, com o mundo, com o pecado, com as coisas do mundo, com as vestes do mundo, quando Deus ele quer uma igreja santa, separada do mundanismo, separada do pecado, que tenha compromisso com a palavra. E não haverá uma multidão, porque sempre e quando, na hora do aperto, do apuramento mesmo, Jesus ficou quase sozinho quando ele foi para o Calvário. No começo, todos seguiam, era milagre em abundância, transformava água em vinho, multiplicava pães. Houve 2 multiplicações de pães que a Bíblia fala, né? Havia curas e milagres e todo jeito, mas quando foi na hora mesmo, poucos ficaram com ele. Sempre na hora do aperto, no final é poucos. Para na hora de subir, havia muitos que criam em Jesus naqueles dias, mas lá no cenáculo mesmo só ficou 120, 10 dias esperando, porque havia uma promessa, subir a Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E eles estavam lá orando, e o Morano diz assim, muitos foram desistindo, uns ficou 2 dias, o Espírito Santo não caía, foram embora, outros ficaram 5, e no final ficaram 120. Então sempre é uma minoria, veja, sempre uma minoria, né? Na mensagem provando sua palavra, parágrafo 221, o profeta diz que ele prometeu nesses últimos dias o Filho do Homem. Veja, no entremeio, porque Deus ele se manifesta, o mesmo Deus ele se manifesta em dispensações com um título diferente. Jesus, veja, ele veio com 3 nomes de filho: Filho de Deus, Filho do Homem e Filho de Davi. Ele vem com 3 nomes de filho, mas é o mesmo Jesus. Só que cada nome desses ele está atuando num tipo de ministério. Veja, Jesus nos seus dias nunca dizia assim, eu sou filho de Deus, vem me ouvir porque eu sou filho de Deus, vem me ouvir. Não, perguntava para ele falar assim, o filho do homem, ele dizia que ele era o filho do homem. Por que o filho do homem? Porque ele veio como profeta. Amém. Ele veio como um profeta para Israel. Então ele veio como filho do homem. Mas quando ele passou a ser filho de Deus? Foi quando ele ascendeu-se aos céus, depois da sua morte e ressurreição, ele ascendeu-se aos céus e voltou na forma de Espírito Santo. Então ele está trabalhando no ministério de Filho de Deus, que é Deus invisível, trabalhando na sua igreja, no seu povo. Deus invisível. Mas é prometido que no milênio ele atuaria como filho de Davi, assentado no trono de Davi. Então por isso a Bíblia chama ele de filho de Davi. Então filho de Davi é um rei assentado no trono, seria no milênio. Mas o profeta diz, no entremeio, entre filho de Deus
que é Deus invisível, trabalhando nas 7 eras, e filho de Davi, no milênio, nesse entre-meio ali, ele se manifestaria outra vez como filho do homem. Amém. Amém. Né? Está na mensagem provando sua palavra, pregada em 1964, tem duas, no parágrafo 221. Ele manifestaria outra vez como filho do homem. Quer dizer, filho do homem quer dizer, é Deus em uma carne humana. Como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Deus mais uma vez se manifestando numa carne humana, para revelando os segredos dos corações, falando com o eleito. Mas veja, o eleito intercedeu, Abraão intercedeu pela família que estava em Sodoma, e tentando poupar a cidade. Mas Deus, ele não poupou a cidade, ele tirou o eleito para fora. Veja, o eleito não, vamos dizer assim, ele tirou Ló, que era a virginécia, para fora, né? Então, quem é que intercede pela virginécia? O eleito. O eleito intercede pela virginécia. Na mensagem Alimento Espiritual para o seu devido tempo, também no parágrafo 160, o profeta fala que Deus prometeu o Filho do Homem, né? Na mensagem Cristo é identificado o mesmo de todas as gerações, no parágrafo 69 e 71 também, né? Ele fala, onde Deus está trabalhando hoje? Porque Deus nunca fica sem uma testemunha. Deus não vai vir aqui na terra e aparecer, colocar um trono lá no centro da cidade, dizer assim, ó, tal dia eu estarei lá no centro da cidade, eu vou estar sentado num trono lá. Ora, não precisava de fé para crer num Deus desse, porque ia ver ele lá, ele ia falar, responder suas perguntas e dizer assim, ó, seu pecado está perdoado, você está curado, essa enfermidade aí vai sair da tua vida. Não precisava de fé. Mas nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Então tudo que nós vamos fazer é pela fé. O perdão de pecado na sua vida também é pela fé. É fé. Você não pode duvidar do que Deus deixou escrito na palavra dele. Se ele disse que ele perdoa, que ele tem te perdoado, você tem que continuar crendo. Você tem que crer. Ah, mas eu não estou sentindo. Nós não vivemos por sentimento, nós vivemos pela fé. Nós não caminhamos pela vista, a palavra diz. Porque os filhos de Israel, quando eles foram espiar a terra da promessa, 10 deles voltaram de lá dizendo assim, ó, a terra é boa, a palavra é boa, a mensagem é boa, mas só que tem gigante, tem problema que eu não consigo vencer. Ah, eu não consigo. 10 deles falavam assim, 2 falaram assim, ó, vamos parar com esse discurso aí. Pegou um caixote, subiu em cima, e eles, sabe o que eles falaram? Eles falaram assim, ó, Deus fez uma promessa para nosso pai Abraão, que essa terra é nossa. Então eles confiaram na promessa, não era na capacidade deles de tomar a terra, mas eles confiaram na promessa, porque se Deus fez uma promessa, Deus então era encarregado de fazer aquela terra cair em suas mãos. Amém. Se Deus fez a promessa para você, para mim, para nós nesse dia, Deus é responsável por sua palavra. Glória a Deus. Deus é responsável por sua palavra. E então Josué e Caleb dizem assim, olha, lá tem gigantes mesmo sim. Tem gigantes. E eles tinham trazido o fruto da terra, um cacho de uva que precisou 2 homens para carregar. Tinha evidência da terra, nós temos evidência da terra. Ele foi além da cortina do templo, ele viu as pessoas lá, ele falou, eu vi vocês lá. Amém. E agora você duvida, você vai duvidar ainda? Glória a Deus. Vou eu duvidar, vou perder essa oportunidade? Porque eu não sinto, não é eu sinto, eu creio. Amém. Eu creio. E a partir do momento que eu creio, a fé, ela vai tomando posse. Amém. Não é que acontece assim não. A fé vai tomando posse. E quando eles foram tomar posse daquela terra, eles venciam um lugar, eles pegavam e empossavam uma tribo. Vamos dizer assim, deve fazer você. Quando você vence uma luta que tem na sua vida, e você luta contra aquilo, quando você vence, você preenche aquele lugar. Porque senão o inimigo vai querer vir e voltar naquele lugar de novo. Então Israel, eles tomavam posse da terra, eles venciam numa parte, eles vinham e estabeleciam uma tribo lá.
Daí vencia, lutava contra outro reino ali, eles pegavam, estabeleciam outra tribo lá, porque senão o inimigo vinha e tomava posse de novo. Você tem que preencher o lugar, nunca tem que ficar vazio, sempre tem que ter hinos, leitura da palavra, ouvir a palavra, você tem que preencher. Essa mente aí não pode ficar vazia das coisas de Deus, sempre tem que ter alguma coisa para preencher o lugar. Porque senão os pensamentos malignos voltarão, eles vão ocupar lugar na sua vida, né? As coisas ruins vão ocupar lugar na sua vida. Você tem que preencher o lugar. Veja, então ele prometeu. Na mensagem, o primeiro selo, no parágrafo 160, esse aqui eu vou ler, para você ver aqui o que o profeta fala aqui. O primeiro selo, parágrafo 160, profeta mensageiro, diz assim, veja, então ele falando sobre Jesus, que ele tomar posse do reino, e assentou-se no trono do Pai, né? E veja, a mulher sírio-fenícia chamou ele filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele disse, olha, não é lícito pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, porque aquele não era o tempo. Jesus é filho de Davi para os judeus, não para ela que era gentia. Sírio-fenícia, ela era da Síria, que é a parte da Fenícia. Então ela não era judia. E ele, naqueles dias, ele estava pregando somente para os judeus, né? Veja, então para ela, ele não era filho de Davi. Mas veja, ela aí então, aquele não era o tempo que ele tinha vindo para os judeus, naquele tempo, que ele estava cumprindo os 3 anos e meio, né, seu ministério. Veja, aquele não era, ele estava ali agora como filho do homem, e ele seria também filho de Deus, né, depois. Então, deixou o trono do Pai para ocupar o seu próprio trono, né, falando ali de Apocalipse. E ele agora veio de sua obra intercessora para requerer seu trono. Ele veio da obra intercessora, ele intercedeu, fez o sacrifício, a intercessão, e agora ele veio para requerer o seu próprio trono. Quem é o seu trono? Seus súditos redimidos. Amém. Então não era uma cadeira, nós estávamos mostrando, não era uma cadeira, é um domínio. É um domínio que ele tem na sua vida, no seu coração. Quando Cristo domina a sua vida, então ele está sentado nesse trono, no trono do seu coração. E é para fazer isso que ele veio do trono. Foi então que o ser, com a aparência de leão, disse a João, vem ver. Observe, entende? Então veja, né? Então ele deixou o seu próprio trono, deixou o trono do Pai para sentar em seu próprio trono. Foi quando ele, Apocalipse 5, tomou o livro da destra que estava sentado sobre o trono. Ele veio de sua obra intercessora, ele venceu, ele é o leão da tribo de Judá, né? Ele é a raiz da descendência de Davi, ele venceu tudo, ele veio da sua obra intercessora, agora ele está requerendo um povo para morar, assentar nesse trono, guiar a sua vida, guiar os seus passos, guiar os seus negócios, te guiar aonde você for. Ele quer uma igreja que ele assenta no trono dessa igreja e domina ela, não a igreja que faz o que quer. Aí tem um concílio, ou tem lá uma reunião, uma convenção, agora vamos mudar a ata da igreja, vamos mudar aqui o estatuto da igreja, isso aqui era pecado antes, mas agora o tempo ficou moderno, vamos mudar isso. Não, ele não muda, ele quer sentar nesse trono, não é nós que mandamos, é ele que manda, ele que reina, ele que domina, ele fala e nós obedecemos, ele já falou em sua palavra é eterna. Nós apenas estamos aqui para obedecer a sua voz. Amém? Amém? E então, a intercessão, se ele está em nosso coração, nós também intercedemos. Se a intercessão estava em Abraão, a intercessão está na noiva, porque o trono, a noiva é o trono de misericórdia de Deus. Amém? Vamos colocar de pé. Querido Deus e eterno Pai Celestial, eis-nos aqui, Senhor. A palavra é tua, meu Pai. O plano de salvação é teu, Senhor. Os céus pertencem a ti, ó Pai. O Senhor tem a chave da morte e do inferno, mas o Senhor também tem a chave do paraíso. Ó Deus de misericórdia, o Senhor nos tirou da morte e do inferno
O Senhor nos tem levado mais alto, ó Pai. O Senhor está trabalhando em nossas vidas, meu Pai. Continue a trabalhar, Senhor, fazer uma limpeza completa em nossos corações, Senhor, em nossa mente, meu Pai, nesta igreja redimida do Senhor, nesse povo comprado pelo sacrifício da cruz do Calvário, pelo sangue que foi vertido naquela cruz, ó Pai. Meu Deus de misericórdia, não estamos crendo em nossos méritos, mas nos méritos do Senhor Jesus Cristo, aquele que subiu a rua de Jerusalém, o caminho para o Gólgota, naquela morte vergonhosa, cuspiram nele, arrancaram a sua barba, o zombaram dele, chamaram de Beelzebu, foi desprezado pelos homens. Mas ali estava o autor da vida, ali estava o redentor de nossas almas, ali estava aquele que poderia pagar o pecado da humanidade. Senhor, se a humanidade inteira não aceita, mas eis-nos aqui, ó Pai, nós aceitamos, Senhor, nós aceitamos, Pai, esse sacrifício, meu Deus. Limpa-nos no teu sangue, meu Pai, purifica-nos pelo teu Espírito, Senhor. Limpa-nos, ó Deus eterno. Dá-nos, Senhor, uma vitória em Cristo, uma vida pela palavra, Senhor, uma libertação total, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Nos dê graça, Senhor, para prosseguirmos olhando para Ti, Senhor. Que as coisas velhas, mesquinhas desse mundo não venham atrair a nossa atenção, não venham roubar nossa espiritualidade. Que nenhum de nós venha trocar Cristo por nada desse mundo, pelos prazeres, pelas coisas desse mundo, mas nós possamos Te servir, ó Pai, cada dia, com gratidão, Senhor, por ter nos escolhido, ó Pai, e colocado nossos nomes no livro da vida do Cordeiro. Ajuda meus irmãos e irmãs, ó Pai, a caminhar pela fé. Satanás não tenha poder contra nós. Nós oramos nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cada filho de Deus nesta hora, Pai, receba a sua bênção, a sua vitória, a cura de qualquer enfermidade, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nós estamos crendo, Senhor, que o Senhor quer morar nesse trono, o Senhor quer habitar nesta casa, nesse coração, assentar nesse trono, no coração de cada eleito, de cada súdito redimido, ó Pai, para guiar nossos passos, guiar o nosso olhar, guiar a nossa mente, ó Pai, guiar, Senhor, a nossa vida, meu Deus. Nós entregamos tudo em Tuas mãos. Que o Senhor tenha preeminência em nossa casa, preeminência em nossa vida, em tudo que for nos fazer, o Senhor tenha preeminência. Ó Deus eterno, que o Senhor tenha preeminência na igreja também, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós queremos estar preparados para o arrebatamento. Por isso, ó Pai Celestial, tudo em nós que não Te agrada, tira, Senhor, pelo Teu poder. Manifesta-se sobre o Teu povo, ó Pai. Ó Deus, e batiza com o Teu Espírito Santo. Derrama mais o Teu amor, Pai, em cada vida e em cada coração, ó Pai. Nós entregamos tudo diante de Ti, ó Pai. O Senhor deu uma semana abençoada a cada um dos Teus filhos, livrando de todo mal, dessa chaga maligna chamada coronavírus. Que esse mal seja repreendido pelo poder de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Que essa chaga não tenha poder contra nós, porque cremos no poder do sangue do Cordeiro, vertido na cruz do Calvário, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que a alegria do Senhor a nossa força é. Nós possamos ser fortalecidos cada dia na fé, na palavra, Pai. Crendo, Senhor, não duvidando, Pai, Senhor, das Tuas promessas, mas crendo, ó Pai, que as dúvidas estejam debaixo de nossos pés, a luxúria debaixo de nossos pés, a enfermidade debaixo de nossos pés. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós falamos por fé, porque assim disse o apóstolo Paulo, que o lugar mais alto que Satanás pode subir é debaixo da igreja, do pé da igreja do Deus vivo. Nós pisamos nesta noite na cabeça de Satanás e dizemos que ele é um derrotado pelo poder do sangue vertido no Calvário. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós cremos, Senhor, e confiamos na vitória. O Senhor vai abrir as portas, porque Tu és o Deus poderoso, Tu és o dono da prata e do ouro. O Senhor tem domínio sobre tudo, Pai. E abençoa a vida de Teus filhos, Senhor. Concede vitória, Pai. Vitória completa nesta hora. Em nome do Senhor Jesus.
Jesus, é que nós oramos e agradecemos, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Que Deus abençoe a cada um, que a graça e a paz do Senhor Jesus nos acompanhe hoje até que Ele venha. Até quarta-feira, se o Senhor permitir. Amém.